Olá, meu nome é Alexander Kellner e eu sou o diretor do Museu Nacional. Eu tenho um prazer de estar com todos vocês aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as diferentes ações que nós estamos tomando para reconstruir a nossa instituição. Eu acho que todos vocês se lembram, infelizmente, em 2 de setembro de 2018, nós tivemos uma tragédia muito grande, um incêndio devastador que atingiu a nossa instituição em cheio. Mas como vocês viram, na parte da manhã, nós tivemos a oportunidade de conversar com vários atores que se aproximaram ao Museu Nacional para atuar na sua reconstrução. E nesse webinário agora, da parte da tarde, que antecede as comemorações de 202 anos da nossa instituição, eu tenho o imenso prazer de ter ao meu lado o meu querido Marcelo Araújo, um grande companheiro, ex-presidente do IBRAM, e que nos ajudou tanto, inclusive durante essas festas que envolveram a comemoração dos 200 anos do Museu Nacional. Certamente o Marcelo vai fazer alguns comentários a respeito. E também estou aqui com a Thaís Mayumi, que é museóloga e é uma das pessoas que está na coordenação das novas exposições do Museu Nacional. Então, sem mais atraso, nós vamos falar várias vezes diferentes assuntos. Peço que vocês façam as perguntas que vocês acharem interessantes e vou passar a palavra para o meu colega Marcelo Araújo. Boa tarde, também é um imenso prazer estar aqui, atendendo esse convite, professor Kellner, e estar me juntando a essa equipe maravilhosa do Museu Nacional, nesse imenso desafio que é da reconstrução do museu, particularmente da sua reabertura, essa ação tão aguardada e tão importante para a cultura brasileira e para a museologia internacional como um todo. Então, eu tenho um imenso prazer, uma grande honra de poder estar participando aqui. E agora vou passar a palavra, então, para a Thaís, para fazer a apresentação das propostas que essa equipe está desenvolvendo para que a gente possa depois dar continuidade à conversa. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né? Eu acho que é um momento super... É bom lembrar que a gente está comemorando, né, aniversário de 202 anos do museu. Quero parabenizar também a nossa equipe de comunicação. Esse aniversário do museu, né, já é uma tradição de muitos anos da nossa instituição e é muito bom, né, que mesmo nesse momento de distanciamento a gente consiga fazer alguma forma de comemoração, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre como tem sido o nosso trabalho e as nossas reflexões, né, sobre o futuro do museu nos últimos anos. Desde o dia 2 de setembro de 2018, né, aquela noite em que a gente teve o incêndio do Museu Nacional, a gente tem trabalhado, acho que aquele momento foi um momento em que de muito pesar, assim, acho que muita dor e de uma tragédia tão grande, né, que a gente viveu. Acho que todo mundo que está aqui, né, viu com a gente, assistiu a queima da memória do país, do nosso acervo, acho que viveu um pouco desse trauma que foi a destruição do museu, né? Mas desde o primeiro momento, a gente entendeu que o museu tinha uma característica muito importante ao nosso favor, que são as pessoas. Primeiro, o nosso público que já visitava o museu, os alunos, os professores que iam nas exposições. O Museu Nacional tinha um público de cerca de 250 mil pessoas por ano, dos quais cerca de 20 mil, eram alunos que vinham com cerca de 600 escolas que visitavam as nossas exposições, mas também desde o início a gente teve apoio da sociedade em geral, né, que veio abraçar o museu, que literalmente abraçou o museu no dia seguinte ao incêndio, e desde então tem nos apoiado. E, além disso, a gente tem o nosso corpo de funcionários. O Museu Nacional não é só o museu mais antigo do Brasil, mas é, com certeza, um dos maiores. A gente tem mais de 400 funcionários, se não me engano, fora os... mais de 500 alunos, eu posso dizer, fora os bolsistas, os voluntários,
E assim, uma coisa que a gente sempre repete, né, que essas pessoas, apesar de toda essa dor, toda a dimensão da perda que foi um incêndio, elas não perderam a capacidade de gerar conhecimento. E desde o primeiro momento, a comunidade do museu abraçou um projeto de superação que é de tentar minimizar esse trauma através de muito trabalho. A gente geralmente se agarra na ideia de que toda tragédia tem um efeito educativo, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que o que educa é o estudo, a reflexão, a pesquisa. Os desastres são destrutivos, né? Matam, acabam com a nossa história, com o nosso passado, com as pessoas, e só deixam uma lição para quem realmente está disposto a aprender. Eu acho que, então, o Museu Nacional é um lugar de educação, é uma casa da ciência, e essa é uma das principais mensagens que a gente quer passar para o nosso público nesse processo de reconstrução. A gente virou a página do luto, lançando a campanha do Museu Nacional Vive e mostrando para a sociedade que o museu seguia com as suas pesquisas, com as suas atividades de ensino, de extensão, e eu faço parte desse grupo privilegiado que, desde o início, está dedicado a pensar sobre o futuro. Através dessa parceria, né, que a gente estabeleceu entre o museu, a Unesco, o MEC, a Vale, o BNDES, esse grande grupo que se formou para a gente trabalhar, para construir um grande projeto museográfico, a gente começou a definir como vão ser as novas exposições do Museu Nacional quando a gente reabrir o Palácio de São Cristóvão. Uma das primeiras coisas que a gente definiu e que é importante a gente falar é que esse projeto de restauração arquitetônica, que todo mundo sempre pergunta, fica muito curioso, do prédio, não vai ser pensado sem a gente pensar junto à concepção das exposições, que, né, esses dois projetos têm que estar casados e andar ao mesmo tempo. Vocês sabem que o Palácio de São Cristóvão, antes de ser museu, foi residência da família real imperial durante boa parte do século XIX, e embora ele tenha passado por várias mudanças, obras, restauros, ele sempre foi um prédio adaptado, né? Que a gente não era um prédio pensado para ser um museu, né? Que não era adequado para as nossas exposições e para o que a gente queria apresentar, né? Então, agora a gente quer fazer um museu que seja um prédio que seja realmente pensado para as exposições. Mas como é que a gente constrói um projeto desse tamanho, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo tem um palpite, uma ideia, ou quer opinar, ou quer tirar alguma dúvida sobre como é que vai ser esse museu no futuro. Então, vocês imaginam qual é o desafio de tentar orquestrar quais são as expectativas e as propostas para a construção desse projeto, né? Que vem com ideias de todos os lados. A gente começou olhando para dentro. Eu trabalho num grupo com duas colegas do museu, a museóloga Amanda Cavalcante e a arquiteta Maria Paula Mambiene, que junto com colegas consultores da Unesco, tem tentado trabalhar nessa perspectiva de construção desses projetos, né? A gente começou o trabalho entendendo a concepção das novas exposições como uma tarefa que deveria ser pensado pela comunidade de especialistas do Museu Nacional, nessa parte conceitual. Ao longo de 2019, a gente realizou mais de 40 reuniões construindo esse processo que a gente chama de curadoria compartilhada, que é para discutir todos esses parâmetros, princípios, as ideias, os acervos que a gente quer ter nas futuras exposições do museu. Além dos funcionários, professores, pesquisadores, museólogos, educadores, a gente também tem tido a contribuição dos alunos do próprio museu, inclusive grupos de alunos indígenas de cursos do museu, além de outros colaboradores e voluntários da nossa comunidade. O nosso primeiro passo, então, foi olhar para essa história. Na verdade, é que desde os anos 80, se não antes, se não me engano, a gente já tinha essa ideia no museu de que o Palácio de São Cristóvão devia ser inteiramente aberto ao público, com exposições, e que as áreas de pesquisa e laboratório deviam funcionar em outros prédios que iam ser construídos em outras áreas, ali pela Quinta da Boa Vista, ou no Horto Botânico do museu. E desde o final dos anos 90, principalmente a partir da direção do professor antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte, se começou uma discussão e um trabalho para conceber esse processo de renovação das exposições do museu. Mas por diversos motivos, especialmente financeiros, esses projetos não foram executados. Mas a gente encontrou na memória desse momento elementos muito importantes para entender o que é a identidade institucional do Museu Nacional. Então, a gente entende hoje que o incêndio destruiu, sim,
óbvio, a maior parte do patrimônio do museu, e que esse fato do incêndio é agora parte da identidade do museu. Mas o incêndio não apaga totalmente o que foi construído ao longo de 200 anos. A gente não está falando de um novo museu, de uma página em branco. O Museu Nacional é um museu bicentenário de História Natural e Antropologia, que produz pesquisa, forma coleções, está no contexto universitário. E além da própria comunidade do museu, a gente envolveu nesse processo de pensar nessa identidade do museu o público em geral. Ao longo de 2019, a gente fez algumas pesquisas de público, consultas à comunidade que frequenta os eventos do museu, as exposições que a gente fez em parceria com outras instituições, e a gente quer ampliar muito esse debate ainda esse ano, né? Apesar da pandemia, a gente está trabalhando para isso, para fazer consultas online, em que pessoas de outros lugares do país possam participar, e também avaliar as propostas conceituais que a gente tem proposto, né? A partir de grupos focais, né? Conversar às vezes com professores, com alunos ou com a comunidade de São Cristóvão. E a partir dessas discussões e, né, esses levantamentos que a gente fez, principalmente ao longo do ano passado, a gente já definiu alguns princípios conceituais que eu queria apresentar para vocês hoje, para a gente pensar, né, o que é o coração dessa concepção da exposição. A gente pensou em 5 princípios. O primeiro é justamente o princípio da historicidade, que é o quê? A gente passar por essa dimensão histórica da instituição, mas também pelo entendimento de que as pesquisas do museu são resultados de um determinado contexto histórico, né? Que as próprias peças do museu são produtos de um momento histórico, sejam as que foram colecionadas né, antes do incêndio, sobreviveram ao incêndio, ou as novas coleções que vão ser formadas, né? E o Kelner vai falar um pouco melhor sobre isso. O segundo princípio é a ideia de um museu para síntese, que é entender que as exposições formam uma síntese da realidade. A ideia é que a gente precisa conhecer a realidade para entender o nosso papel nela enquanto seres humanos. A gente considera que o Museu Nacional é um agente de construção de uma memória coletiva e que nesse processo de memória são realizadas escolhas de lembranças e de esquecimentos e de apagamentos e que produzem uma imagem que tenta sintetizar o que é a sociedade. A ideia é que a gente consiga reunir as ideias que são construídas de forma fragmentada pelas disciplinas científicas, como a antropologia, a zoologia, a paleontologia, a botânica, que são áreas de pesquisa do museu, e consiga trazer uma visão integrada desses conhecimentos através das nossas exposições. O terceiro princípio é o princípio do universalismo. As áreas de pesquisa e as coleções do museu, desde a sua origem, têm um caráter super universalista. O que isso quer dizer? Que não se limitam ao cenário brasileiro, né? à região do Brasil, ao território brasileiro. Muito pelo contrário, são objetos de pesquisas que vêm do mundo todo, inclusive de fora do planeta, quando a gente pensa em meteoritos, né? E variam muito de temas mais gerais sobre o universo, né? A sociedade, ou aspectos mais específicos de uma espécie ou de uma cultura. O quarto princípio é a ideia do fazer científico. Isso é um dos princípios que mais tem tocado a gente, tem sido visto como um dos pilares desse processo de concepção, que é a gente entender a importância da ciência para o desenvolvimento social. É fazer uma aproximação do público com as práticas e os métodos científicos, estimular a vocação para as ciências, fazer a divulgação de pesquisas científicas, além de apresentar também a contribuição do Museu Nacional para a história da ciência no Brasil. E, por último, o quinto princípio, e para quem participou do webinário da manhã já sentiu que é um tema importante para a gente, é a ideia da acessibilidade universal. O museu quer pensar as exposições conceitual e fisicamente acessíveis para todos os segmentos de público, para que todos tenham uma vivência completa das suas atividades, para o uso irrestrito dos seus espaços. E eu faço muita questão de falar isso, porque em toda oportunidade, porque eu quero que todo mundo cobre a gente no futuro sobre isso. Eu acho que antes do incêndio, o museu tinha incontáveis barreiras, né, de acesso, sejam físicas, de conteúdo ou econômicos, e a gente está construindo hoje um projeto que quer que o Museu Nacional seja referência em acessibilidade cultural, que sirva de exemplo para outros museus do Brasil e do mundo. E daí eu quero que todo mundo aqui nos cobre se não for, porque se não for, foi porque alguma coisa aconteceu de errado no caminho. Mas, a partir disso,
o que a gente vai encontrar nas exposições do museu, né? Vocês podem ter certeza que vão encontrar exposições que apresentam nossos acervos de maneira dinâmica, interdisciplinar. Para quem conheceu o museu antes do incêndio, as exposições apresentavam as coleções de uma maneira bem fragmentada, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Estamos sim, Thaís, estamos te ouvindo. Sim? Está muito Vocês estão me ouvindo? bem. Está muito bem, estou Apareceu a gostando mensagem muito. aqui. apareceu a mensagem aqui que a internet estava instável, só para conferir, né? Vai que eu estou aqui falando sozinha, gente. Então, para quem conhecia o museu antes do incêndio, né, as nossas exposições eram super fragmentadas. Assim, tinha a sala que era só de arqueologia, a sala que só tinha dinossauro. E agora, quando a gente visitar o museu no futuro, a gente espera apresentar para vocês 4 circuitos de exposição que vão integrar as diferentes áreas de saber. Nesses circuitos, a gente quer explorar os temas de maneira muito mais interdisciplinar, realmente que integrem esses conhecimentos, que não sejam mais essa visão dentro das caixinhas das disciplinas, né? A gente vai apresentar, entre muitos outros temas, né, que a gente vai explorar, né, ao longo desse projeto, algumas coisas que são muito caras, assim, institucional do museu, das coleções, a história da ciência no Brasil, a história do próprio Paço de São Cristóvão, da Quinta da Boa Vista. A gente vai discutir o conceito de evolução, de biodiversidade, de conservação da natureza e do tempo. A gente vai abordar a diversidade cultural, a questão da identidade dos territórios de diferentes culturas, e também apresentar os povos brasileiros, né? Além de explorar muito essa relação entre a humanidade e o ambiente, né? Principalmente discutindo a questão dos impactos da humanidade no planeta. A gente espera que o museu seja um espaço. Eu vou colocar uma apresentação que eu quero que vocês vejam um mapa do museu para a gente conversar um pouquinho melhor. Espera aí. Vê aí se você está vendo. Diz para mim. Sim, vocês estão vendo? Espero que sim, gente. Kelner, está me ouvindo? Tá ok? Estou sim, pode continuar, Thaís. Tá ótimo. Então, as nossas exposições, a gente espera que seja um espaço, primeiro, para a gente conhecer o nosso mundo, para a gente questionar esse mundo, para questionar a nossa realidade, para questionar as nossas relações, né, entre os povos, entre a humanidade e o planeta, que a gente preserve essa história, que a gente preserve os nossos acervos, né, que a gente faça essa lição sobre a preservação dos nossos acervos, mas também que seja um espaço que a gente possa sonhar com a construção do nosso futuro, né? A gente quer discutir com o público, vou colocar algumas imagens aqui do acervo, só para vocês terem uma noção assim, da diversidade, né, de assuntos que a gente tem que tratar. A gente quer discutir com o público a ideia de que o ser humano está sempre buscando interpretar a sua realidade, né? Seja através da observação de fenômenos naturais, de vestígios do passado, de aspectos da sua própria cultura, de outras culturas, e que foi por isso que surgiu a ciência, né? Como uma forma de tentar conhecer melhor a gente mesmo, os outros e o mundo que a gente vive. A gente quer discutir que existem diferentes formas e métodos para olhar o mundo e que a realidade deve ser entendida como totalmente diversa, que está sempre em transformação e que se constrói a partir dessa interação entre todos os entes que compõem o nosso mundo e o universo, né? Desde os seres mais microscópicos até os grandes seres que já habitaram a Terra. E daí eu quero falar um pouquinho, só para finalizar, uma coisa que eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade, que é, mas como é que vai ficar o prédio, né? Vocês vão reconstruir tudo, vai ser tudo restaurado, vai ser a mesma coisa, vai ser tudo
novo, moderno? A resposta é: a gente não sabe exatamente ainda. Por quê? Esse projeto já caminhou bastante com os projetos para pensar o restauro das fachadas, as coberturas, a consolidação dos elementos históricos e decorativos que tinham no prédio. E a gente espera que esse ano a gente caminhe com o projeto arquitetônico para definir, de fato, como é que vai ser essa ocupação do interior do prédio, como é que essas exposições vão ocupar esse lugar. O que eu posso contar para vocês é um pouco desses parâmetros que eu estou apresentando aqui na tela. Vocês podem ver que o prédio está dividido em blocos, né? São 4 blocos. Esse primeiro bloco, bloco 1, é o bloco que a gente fala que é o bloco mais histórico, né? Onde tem mais marcas decorativas da época ainda real imperial, que até algumas sobreviveram ao incêndio, é onde a gente tem os históricos de uso ainda do século XIX. Então, é um bloco que a gente tende a achar que vai ser todo reconstruído, muito próximo com o que era, né? Com os 3 pavimentos, né, que provavelmente vai ser o espaço onde a gente vai explorar um pouco dessa história do palácio, um pouco da história da relação com a família real imperial. Já os blocos 2, o 3 e o 4 são blocos em que a gente vai ter mais liberdade de, né, inovação, de criação e de adaptação também para os nossos acervos, né? Por exemplo, no bloco 4, a gente sempre imagina que a gente vai poder pensar em não reconstruir todos os pavimentos, ter uma grande área livre, né, para a gente conseguir, né, acomodar melhor os nossos grandes acervos que a gente espera ter, como baleias, dinossauros, né, elefantes, né? A gente tinha esses acervos muito grandes, né, de grandes dimensões, que não estavam tão bem adaptados ao prédio até o incêndio, né? Então, a gente espera que nesse processo de reconstrução do prédio a gente consiga adaptar o palácio a essa realidade nova que a gente está construindo. Então, deixa eu fechar aqui a apresentação. Gente, é isso. Assim, eu acho que a gente espera que de reconstrução das coleções marque o momento de ciência e o fazer museológico no Brasil. A gente acredita que o científico e política do Brasil aprendeu alguma coisa com o incêndio. E nesse momento de pandemia, né, que está todo mundo questionando como é que vai ser o futuro, esse momento de incerteza, uma coisa que a gente sempre pensa, que a gente precisa pensar, é que se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente, no mínimo, precisa saber de onde que a gente veio e que mundo é esse que a gente está vivendo. E o Museu Nacional tem trabalhado ao longo da sua história para ser um lugar que ajuda a promover esse conhecimento, a questionar, a preservar a nossa história e para ajudar a nossa sociedade a pensar e construir um futuro. Eu acho que desde o incêndio, a experiência do Museu Nacional me fez viver na prática o que a gente sempre discute na museologia, né? Que o museu não é só um prédio, né? Não é só um espaço, e que a importância das coleções e do patrimônio não está nelas mesmas, mas na relação social que a gente cria a partir delas. E aí, com isso, eu quero aproveitar para deixar a pergunta para todo mundo que está assistindo, vocês podem escrever aí nos comentários. Quero saber o que vocês estão sonhando para o futuro do Museu Nacional. Depois eu vou anotar tudo e a gente conversa sobre isso. Obrigada, Kelly, Marcelo. Maravilhosa a tua apresentação, Thaís. Não, Marcela, a gente fica vendo desculpa usar um termo, essa garotada, essa juventude tão entusiasmada, mesmo diante desse desastre que aconteceu, mas é muito bacana isso assim, Thaís. E o outro ponto que eu gostaria que todos que estão nos ouvindo entendam, que nós estamos atuando diretamente, mas diretamente, inclusive com o pós-inauguração, para que a gente nunca mais passe numa situação que a gente passou, que inaugura e depois disso como é que mantém. E para isso existe um grupo de trabalho, como foi anunciado de manhã, que está sendo coordenado pelo BNDES e que vai nos ajudar justamente a pensar o que vocês precisam, o que o museu precisa, para que precisa e como a gente consegue fazer com que a gente consiga manter todas vamos dizer, todas as coisas, todas as ações e todas essas inovações que nós queremos colocar aqui para o prédio. Agora, eu tenho aqui uma pergunta, são, na verdade, várias perguntas que estão chegando, mas eu tenho uma que eu vou passar para o Marcelo. Marcelo, a Cristina Lodge pergunta
se esses três projetos, ou seja, o arquitetônico, o de conteúdo e o expográfico, não deviam andar em conjunto. Queria ver a tua opinião. Bom, antes de responder, eu só não poderia deixar de cumprimentar a Thaís pela apresentação e, é claro, ao cumprimentar a Thaís, cumprimentar toda a equipe do Museu Nacional, né, pela maneira como o projeto está sendo conduzido, pelos avanços que já foram feitos. Eu acho que essa apresentação que a Thaís fez agora evidencia uma consciência e um domínio, né, quer dizer, de toda essa multiplicidade de questões conceituais e práticas que giram em torno da instituição museológica e principalmente de uma instituição com a complexidade e com a dramaticidade do momento atual que o Museu Nacional passou recentemente e que agora compartilha com todos os museus, né, nesse momento de pandemia, que são assim incríveis e são muito estimulantes, eu acho, para essa nossa discussão, para o horizonte, para as perspectivas. Eu acho que a Thaís mencionou, e aí sim, agora tentando um pouco já entrar na resposta, e a Thaís já mencionou um pouco isso, que esses projetos estão sendo pensados paralelamente, e é claro, acho que numa dimensão inclusive de museologia, nós não podemos pensar um projeto arquitetônico sem, paralelamente, mais do que paralelamente, sem que articuladamente, sem que conjuntamente nós pensemos o projeto museológico e as questões expográficas. Não se trata mais, né, como infelizmente muitas vezes no passado, de termos uma definição espacial para que daí então o pensamento museológico fosse convocado a ocupar esse espaço, mas ao contrário. Eu acho que hoje em dia a visão contemporânea é que justamente é a necessidade de uma atuação multidisciplinar, e Thaís deixou isso muito claro, de todos esses profissionais que articuladamente possam trabalhar na definição desses critérios e desses parâmetros, e mais uma vez a Thaís já indicou critérios e questões básicas fundamentais que, a meu ver, são muito pertinentes e muito apropriadas e que, sem dúvida, eu acho que vão servir para orientar o projeto arquitetônico de restauro do museu. E eu queria também recuperar e ressaltar, acho que um aspecto importantíssimo de tudo isso que a Thaís mencionou, é que, ao lado dessa dimensão multidisciplinar, quer dizer, de todos esses pesquisadores, e, né, é sempre bom lembrarmos, e importante lembrarmos, né, quer dizer, que o Museu Nacional é um museu universitário na sua plenitude e com todo o potencial que significa, principalmente no contexto brasileiro, mas quer dizer que além dessa multidisciplinariedade de todas essas áreas envolvidas, de todos esses profissionais, como também é fundamental, na perspectiva da museologia, essa relação e a construção dessas relações com o público, né? Porque também, como a Thaís faz também muito bem colocou na sua apresentação inicial, é nessas relações que o museu se funda e que ele deve caminhar. Então, eu acho que todo esse processo, né, quer dizer, de recuperação, de reconstrução do Museu Nacional, que é um sonho no qual todos nós acho que estamos envolvidos, direto ou indiretamente, mas com certeza torcendo, trabalhando e aguardando com uma imensa expectativa, tem nessa dupla dimensão, né? Quer dizer, dessa visão multidisciplinar e profissional a mais contemporânea possível, como isso ficou evidenciado, e também o papel que a construção das relações com as diferentes comunidades e com a população em geral está tendo nesse processo. Muito obrigado pelo comentário, Marcelo. Aqui eu tenho uma outra pergunta que foi feita pelo Valdemar Vargas e que eu mesmo vou responder. Ele está muito preocupado com a questão das coleções, em particular a questão do material egípcio que nós tínhamos no museu. Valdemar, eu posso garantir para você que uma das maiores perdas que nós tivemos é justamente a questão da coleção egípcia. Eu acho que todos ficamos muito tristes em
em perder parte desse material, mas eu tenho uma notícia boa, por incrível que pareça, dentro dessa situação dramática pela qual nós passamos. Nós já recuperamos grande parte dessa coleção e nós já somos hoje ainda, vamos dizer assim, a principal instituição com a maior coleção egípcia que temos, ou seja, voltamos àquele status. Claro que não no mesmo patamar. Perdemos muito. A gente aqui não pode, de nenhuma forma, tentar fingir o que não, sabe, fingir que a gente não perdeu nada. A gente perdeu muito. Porém, voltamos a ser, dentro do âmbito da América do Sul, a principal instituição com material egípcio. Agora, tem um aspecto que a gente não pode deixar de esquecer. O fato de a gente ter recuperado esse material não significa que ele já esteja pronto para as exposições. Nós temos que agora iniciar um trabalho muito árduo, que é justamente de recondicionamento, de restauração desse material. Isso realmente é algo que vai nos ocupar bastante. Eu tenho várias outras perguntas, e essa eu vou dividir para você, Thaís. Qual é, na sua opinião, como museóloga, como uma militante do Museu Nacional, eu quero fazer um rápido comentário aqui. Num dado momento, logo depois do incêndio, a Thaís, nós estávamos organizando uma exposição da Antártica, a Thaís veio, assim, naturalmente emocionada e falou, precisamos fazer essa exposição. Ela estava pronta para fazer, perdemos grande parte do material, mas aí, Thaís, e graças a você, viu, Marcelo, que deu a dica da gente conversar com o pessoal da Casa da Moeda, iniciou-se uma sinergia, foi ótimo. Fizemos, então, depois de 4 meses da tragédia, o Museu Nacional já estava atuando num dos seus aspectos, que é justamente o aspecto da educação científica, através dessa exposição, e, novamente, as duas pessoas que nos ajudaram, além de toda uma equipe. Mas, Thaís, a pergunta é direta, várias pessoas têm colocado isso. Qual é o maior desafio para as novas exposições da nossa instituição? Primeiro eu vou agradecer, né, as palavras do Marcelo, né, e lembrar que realmente é isso, né, a gente não faz nada sozinho, na verdade esse trabalho é bastante coletivo, né? Um trabalho de um grupo grande, né? Eu e vários outros museólogos da minha equipe, mas toda a comunidade do museu que está muito envolvida nesse processo. E eu considero hoje que o maior desafio, e talvez o Kellner até você mesmo possa falar um pouco sobre isso, é a questão dos acervos, né? A gente tem tido resultados positivos, né, diante da tragédia, com um trabalho de resgate de acervos, mas praticamente todo o material que está sendo resgatado vai precisar de um trabalho grande, assim, vai necessitar de um investimento muito grande, e a gente tem uma expectativa realmente de temáticas a serem abordadas nas novas exposições do museu, que dependem da gente conseguir realmente doações de novos acervos, de a gente conseguir a transferência de acervos de outras instituições, né, tanto do Brasil quanto de outros países. A gente sabe que isso é um desafio, mas também a gente sabe que tem muitas instituições né, governamentais ou mesmo particulares e que estão dispostas a colaborar. A gente já tem recebido essas colaborações, mas óbvio que assim falar sobre questões financeiras acho que não preciso citar. É óbvio que esse projeto não é um projeto barato, é um projeto caro, mas assim, pelo que ele representa, eu acredito que a gente vai conseguir, assim, mesmo com um cenário totalmente desfavorável, eu acredito que a gente vai conseguir sim, investimentos financeiros para executar e reabrir o Palácio para o Museu, para o público, o Palácio do Museu para o público o quanto antes. Mas eu acredito que realmente a questão das coleções é o maior desafio que a gente vai ter que enfrentar. Não sei se o Kellner concorda comigo. Eu concordo, Thaís, e agora eu vou deixar o nosso companheiro de webinário numa saia justa. Meu prezado, estimado, valoroso Marcelo, que tem tanta experiência na área museal, que inclusive foi presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, inclusive nós fizemos várias ações em conjunto. Marcelo, qual é a estratégia que você pode imaginar que a gente conseguiria desenvolver para a recomposição do nosso acervo?
O que você imagina? É verdade que você está sendo pego frio, né? Você talvez não tenha pensado ainda nisso, mas o que você imagina que a gente poderia fazer e as perspectivas e o que a gente talvez podia estar tomando em termos de ações? Olha, eu me sinto muito confortável para dar a resposta, porque eu acho que a resposta vem justamente de várias ações que o próprio museu já vem tomando, inclusive, de novo, mais uma vez, de muitas questões ou caminhos que a própria Thaís já colocou aqui hoje. Eu acho que, basicamente, existem, digamos assim, duas alternativas, e que eu acho que elas são paralelas, elas se complementam. Ou três, talvez, inclusive. Eu acho que, quer dizer, a primeira delas é nós reconhecemos que eu acho que o universo museológico, e nesse sentido eu tenho muito orgulho de pensar dessa maneira e de acreditar nisso, é um universo que se pauta pela solidariedade entre as instituições e entre os profissionais. Sempre tive, ao longo de toda a minha vida, exemplos dessa postura, e certamente sou testemunho, e todos nós sabemos, de como que a tragédia do Museu Nacional abalou a museologia mundial, né? Quer dizer, todos nós acompanhamos as inúmeras manifestações, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de profissionais de museus, de instituições, de organizações, do ICO, enfim, de todo o universo museal mundial, já naquele primeiro momento, se colocando à disposição da maneira possível, e tenho certeza de que também nesse campo, digamos assim, de recuperação ou de reconstrução dos acervos, certamente o Museu Nacional vai poder contar com essa solidariedade de outras instituições museais e de outros profissionais do mundo todo. Eu acho que existe também um outro caminho, que também a Thaís já enunciou, ainda que muito brevemente nas suas colocações, que é a utilização de todas enfim, as tecnologias hoje em dia virtuais que estão disponíveis e que, obviamente, permitem, de alguma maneira, esse tipo de recuperação. Eu acho que um outro caminho também, e daí, felizmente, a gente tem na história, na historicidade do Museu Nacional, também um valor imenso a ser trabalhado, também como a Thaís já evidenciou, um caminho, porque os acervos do Museu Nacional foram objeto de pesquisas ao longo desses mais de 2 séculos e produziram conhecimentos, inclusive registros que estão hoje em dia depositados, quer dizer, estavam depositados no Museu Nacional, mas também estão depositados esses registros e essas pesquisas em muitas outras instituições, não só museológicas, mas também acadêmicas, não só no Brasil, como também no estrangeiro. Então, sem dúvida, isso também é um caminho para esse tipo de recuperação. E acho que, finalmente, é a continuidade do próprio trabalho do Museu Nacional, por meio das suas equipes, na formação de novos acervos, que, sem dúvida, também acho que será um caminho muito importante, porque, e vou me repetir de novo, a Thaís também já evidenciou isso, quer dizer, o museu não é só o seu passado, mas é o seu presente e o seu futuro, e o Museu Nacional tem, infelizmente, uma equipe aguerrida, de imensa competência, que continua com as suas pesquisas, continua produzindo acervo e certamente continuará para o futuro e continuará alimentando o museu, enfim, de instrumentos que possibilitarão esse trabalho de comunicação sempre de uma maneira muito ardorosa. Muito obrigado, Marcelo. E agora eu vou ter uma pergunta para a Thaís. Na verdade, várias pessoas estão, inclusive, ansiosas, querendo saber um pouco mais de como vão ser as nossas exposições, qual é a temática que nós vamos abordar. Então, na verdade, vou te dar logo 2 perguntas. A primeira pergunta: quais são, neste momento, os eixos temáticos? Nós vamos falar da evolução humana, nós vamos falar da origem da Terra, o que mais a gente pensa em colocar nas nossas exposições? E o segundo ponto, que esse é mais complicado, Thaís. Há um planejamento que as pessoas possam acompanhar a evolução de todo o projeto, também na área museal?
Então, eu falei brevemente, né? Eu não entrei em detalhes, mas a gente está planejando, na verdade, são quase como se fossem 4 exposições dentro do próprio museu. A gente tem um entendimento de que, em vez de fazer um circuito único, a gente precisava pensar em formas, explorar os diferentes olhares, né, que são produzidos pelas áreas de pesquisa do museu, através do nosso, né, o que vão ser esses circuitos? A gente vai ter um circuito que é mais histórico, que é justamente focado nessa perspectiva da historicidade do museu, de pensar esse lugar onde o museu está, né? O que é esse palácio, qual a relação dele com o museu, qual a relação das diferentes formas de governo da ciência do Brasil, né, que é muita, né, a gente fala que a ciência no Brasil nasceu dentro do Museu Nacional, a gente, né, quer contar essa história e a gente sabe que o público também tem muito interesse nessa história. Um segundo circuito vai ser mais focado numa das questões que são mais basilares, principalmente para as áreas de pesquisa da história natural dentro do museu, que é a questão da evolução da Terra e do homem. Pensar o planeta a partir dessa perspectiva temporal, né, desde o surgimento do universo até o surgimento do homem, como que se sucederam as eras geológicas, né, do planeta, pensar realmente como que a gente construiu essas relações, né, entre os diferentes organismos, né, do planeta ao longo da história da Terra. O terceiro circuito é principalmente focado em a gente explorar a diversidade cultural do planeta. A gente sabe que o acervo do museu sempre teve e continua tendo uma diversidade gigantesca de representações de culturas, né? Tanto de culturas brasileiras, né? Dos nossos povos originários, quanto culturas clássicas, quando a gente pensa, né, na cultura do Egito Antigo, quanto da cultura da América antes da invasão, né, do período, né, desse período da América pré-colombiana. Então, a gente quer explorar nesse circuito essa perspectiva da diversidade de formas de expressão, de organização social, quais as características que a gente encontra em comum, mas quais as diferenças, quais as relações que cada povo constrói com o seu território. Uma perspectiva muito voltada principalmente para o olhar antropológico, né, para as pesquisas, né, que são muito importantes da área de antropologia, de arqueologia no Museu Nacional. E um último circuito em que a gente, que mais do que todos os outros, a gente espera explorar as relações entre as diversas áreas de pesquisa do museu, que é um circuito voltado para a gente discutir os biomas e os ambientes no Brasil, pensar tanto a questão de conservação ambiental, pensar tanto a relação de transformação desses ambientes, do impacto, né, do homem nesses ambientes, a questão das ameaças desses territórios. A gente pode pensar, inclusive, né, sobre questões como uma pandemia, né? Como é que acontece uma pandemia? Qual é a relação que, né, como é que a sociedade acaba numa situação de uma pandemia, né? Isso provavelmente vai ser um assunto que a gente vai explorar nesse circuito. De uma maneira geral, é isso. Assim, a gente, obviamente que todas as áreas que vocês já conheciam no Museu Nacional vão estar representadas nesses circuitos, só que a nossa ideia é que a gente realmente consiga fazer uma perspectiva integrada entre esses conhecimentos, né? Não é pensar o povo da Luzia sem pensar as questões ambientais em que ele viveu, não pensar o acervo de Pompeia sem pensar o que eram as questões geológicas que levaram à destruição da cidade de Pompeia. Realmente a gente colocar todos esses assuntos para dialogar, para a gente realmente ter essa visão de mundo que represente o que é esse conhecimento que o Museu Nacional produziu ao longo desses mais de 200 anos. Agora, a segunda pergunta era... Já esqueci, que não anotei. Rapidamente, me lembra. de que forma a gente pode
Estamos perguntando se vai haver a possibilidade da pessoa poder acompanhar a evolução desse projeto, inclusive na questão da exposição. Uhum. Sim, a gente está com o projeto, a gente espera ainda esse ano também lançar um hot site sobre o processo de reconstrução do museu, né? A gente está no processo de renovação do site do museu, então vocês fiquem, acompanhem nossas redes sociais para saber quando o site vai estar renovado. E a nossa ideia é que a gente realmente consiga apresentar todas as etapas do projeto, toda a perspectiva. Acho que o Kellner já falou sobre isso. Nossa vontade é sempre ser o mais transparente, o mais participativo possível, né? A gente entende que o Museu Nacional não é, né, nosso, o Museu Nacional de todo mundo, né, do Brasil, do mundo, né, representa, né, e protege o patrimônio mundial. Então, a gente espera realmente que a gente consiga, muito em breve, divulgar com mais detalhes, né, e periodicamente todas as novidades, tudo que for lançado, para vocês conseguirem acompanhar, né, o desenvolvimento dos projetos, como que está sendo, o que atrasa por causa da pandemia, o que continua. Na verdade, a gente tem trabalhado muito, né, nesse período, inclusive para tocar essa perspectiva da comunicação, que é uma das grandes preocupações que a gente tem, que é de dar esse retorno para a sociedade, né? Porque é isso, a sociedade abraçou tanto o museu depois do incêndio que a gente não quer jamais perder esse diálogo, né? A gente tem feito essas atividades através das nossas redes sociais, as mídias, mas a gente quer realmente ter uma ferramenta mais organizada para que todo mundo consiga acompanhar esse processo. Obrigado, Thaís. Muito bom a sua colocação e sublinhar mesmo isso para quem está nos ouvindo. Nós, inclusive, falamos muito sobre isso ao longo desse tempo todo. Um dos fatores mais importantes para a gente é ter a transparência, desde recursos financeiros, como eles são empregados, e até faço um comentário que nós temos o relatório anual, que é público, pela primeira vez, publicamos ele no ano passado, e também o atual do ano, referindo a 2019, também será colocado de forma pública, bem transparente. Mas, Marcelo, veio agora uma pergunta, aliás, um conjunto de perguntas que a gente pode sintetizar da seguinte forma: como nós devemos, nas novas exposições, nos ater a questões digitais, realidade virtual, a internet? Como é que a gente deve trabalhar com isso, na sua opinião? Bom, essa é uma questão que sempre, ou pelo menos, né, nas últimas décadas, vem ocupando aí de maneira muito acirrada as discussões museológicas e a cabeça e os cérebros dos profissionais de museologia. E acho que nesse momento, né, que agora que nós estamos atravessando de pandemia, de, enfim, confinamento, no qual todas as instituições museológicas, e isso como um processo mundial, né, se viram compelidas a fechar e buscar, no mundo da internet, no mundo virtual, um caminho possível para a continuidade das suas ações e de comunicação com seus públicos e continuidade das suas atividades. Acho que isso evidenciou mais ainda essa potencialidade. É claro que são caminhos complexos, tanto que, inclusive, eles demandam, só para a gente fazer um parênteses e entrar em uma questão bem pragmática, eles demandam, dentre outras questões, recursos financeiros e equipamentos, né, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, para as instituições já significam um desafio, mas, para além disso, eu acho que eles trazem desafios conceituais. Eu acho que, ao mesmo tempo, é importante reconhecermos o potencial e, principalmente, esse aprendizado, né, que essa pandemia nos trouxe, de que esse espaço é um espaço que certamente continuará e que deve ser trabalhado com muita atenção e explorado e vivenciado pelas instituições museológicas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a necessidade de uma reflexão de qual é a natureza desse espaço para um entendimento correto, né? E também um reconhecimento da importância das estruturas e do trabalho museológico tradicional do ponto de vista da
da possibilidade, né, quer dizer, de uma experiência vivencial, do contato com os objetos, da experiência de aprendizado, né, que esse tipo de vivência permite, e que é um aprendizado distinto daquele do mundo da internet, do mundo virtual. Eu acho que são universos paralelos, que têm potenciais enormes. Os museus já estavam, e agora certamente mais ainda, deverão se ocupar, estar conscientes das possibilidades desse potencial, estar voltados para ele, mas nós não podemos, pelo menos essa é a minha visão, perder de vista essa nossa natureza e reforçar sempre essa importância do trabalho museológico para a construção desses sentidos. Eu acho que o conhecimento humano é resultado de uma multiplicidade de conhecimentos, de relações, e o museu tem um papel muito específico, mas muito importante dentro desse universo. Te agradeço, Marcelo, né, como sempre, bastante eloquente, apesar de essa situação ser uma situação que todos nós temos que nos preparar, porque a colocação que a gente sempre fez, já antes mesmo do incêndio do museu, é que a gente precisa interagir melhor com a sociedade, e essa interação tem que passar por questões digitais, independentemente de ter tido ou não a pandemia. E agora, ainda mais, ainda isso está sendo sublinhado, deixando claro para todos que ver a peça de perto, ter essa experiência, essa imersão dentro de uma instituição como o museu é impagável. Mas talvez como um aperitivo, ou aqueles que por acaso não puderem viajar, eu acho que a gente tem que realmente pensar em como a gente consegue conciliar essas diferentes demandas da sociedade com essa experiência maravilhosa que é estar em frente a uma peça. Eu fico sempre brincando, viu, Marcelo, viu, Thaís? Vocês sabem, né? O que eu gostaria, eu sempre falo que o bloco 4 tem que ser aquele último bloco, eu tenho que poder botar uma baleia em pé, ou seja, o vão livre. Agora, imaginem só, essa baleia, imagina, Marcelo, essa baleia pendurada, as pessoas entrando e ainda tendo um telhado de vidro, um telhado que passa a luz natural. Ou seja, a gente fica realmente sonhando com esse enorme potencial. E aproveito e respondo uma pergunta que já foi colocada aqui por diversas pessoas e de forma diferente, que é a questão se o museu vai ser reconstituído como era. Evidentemente que não, porque a própria definição e a própria conceitualização de restauração, ela tem um enorme problema quando a gente atua numa área que realmente sofreu demais. Evidentemente que nós queremos recuperar aquele bloco 1, aquela parte histórica, contar um pouco mais da história do Império, que está intrinsecamente relacionado com a própria, não só a história do Brasil, mas com a do Museu Nacional. Como a Thaís colocou muito bem, o Museu Nacional é tido como o berço da ciência brasileira. Foi ali que ela nasceu, foi ali que ela floresceu, se espalhou por diferentes partes do território nacional. Mas tem aqui uma pergunta que foi colocada. Se a gente está pensando nas novas exposições, uma interação maior com o Horto Botânico, com o próprio parque e até mesmo com o Bioparque. Como é que vocês estão pensando isso? Vocês já chegaram a elaborar algumas ideias a respeito disso? Para mim, né? Cortou um pouco o seu vídeo. Sim, com certeza. Na verdade, uma das coisas que eu não citei, né, porque tem tanta coisa, um projeto tão grande que não dá para falar tudo com detalhe, mas os próprios jardins, né, do próprio entorno do palácio, né, a gente tem, na verdade, 3 jardins no palácio, 2 mais internos, né, um onde é o que a gente fala que é o pátio onde tinha um chafariz, o outro que é o Jardim das Princesas, famoso, que já, né, acho que, não sei se em algum momento já foi aberto ao público, mas já muitas décadas com certeza não está, e o Jardim Terraço, que é o jardim que fica na frente do museu, a gente com certeza vai pensar nele de uma maneira totalmente integrada às exposições, e a gente tem essa perspectiva, sim, de trabalhar
pensando a própria Quinta da Boa Vista como uma extensão, como parte do museu, né? Acho que é difícil até dissociar, né, isso por questões administrativas, né? A Quinta da Boa Vista não é administrada pelo museu, né, administrada pela prefeitura, mas é parte óbvia dessa história, né? Tem toda a relação e, né, é parte integrante dessa paisagem do museu. E o Horto Botânico, para quem não conhece, né, a pessoa que perguntou com certeza conhece, é um outro espaço dentro da própria da Quinta da Boa Vista, onde hoje é a principal sede do museu, onde tem o prédio da nossa biblioteca central, onde ficam os nossos laboratórios, nossos acervos de vertebrados, de invertebrados, de botânica, onde a gente está trabalhando, né, até a pandemia, o lugar onde a gente estava trabalhando presencialmente, onde tem salas de aula, e tem um outro histórico, né, que também é um local importante de pesquisa, né, de desenvolvimento de pesquisa na área da botânica. E sim, a gente quer muito que esse espaço também seja pensado como uma área integrada, que tenha visitação, atividades educativas, como já teve em alguns outros momentos, mas a gente espera ampliar isso num próximo momento, e também no nosso novo terreno. A gente está ocupando agora um novo campus, né, que é vizinho à Quinta da Boa Vista, né, bem ao lado da Estação de São Cristóvão, onde vão ficar os novos laboratórios e os novos prédios de coleção, e a gente espera que esse espaço também seja um espaço que possa receber exposições e seja um espaço de atividades educativas, até para aproximar as pessoas e o nosso público, né, desse dia a dia do trabalho científico, né, porque geralmente as pessoas ficam tão afastadas, né, o cientista fica trancado lá no laboratório, ninguém sabe direito o que ele faz, né, a gente quer quebrar um pouco também com essa relação, né, principalmente quando pensando no museu hoje, né, contemporâneo, vivo, né, que continua produzindo e realizando diversas atividades. E o Bioparque também, a gente já tem encaminhado em conversas para pensar parcerias. Vocês sabem que o antigo, né, zoológico do Rio de Janeiro está em processo de renovação e vai ser reaberto em breve, a gente espera. E a gente tem conversado também com eles para formar uma parceria justamente para pensar uma maior integração, né? A gente sabe que sempre foram visitas que foram feitas juntas, né? Sair da Quinta da Boa Vista para ir no zoológico, ir no Museu Nacional, e a gente espera retomar isso sim no futuro. Muito bem, obrigado, Thaís, né? Então, novamente, esse trabalho em conjunto com diferentes equipamentos culturais, e naturalmente o Bioparque é um deles, é algo que a gente já queria fazer e certamente vai fazer. E como a Thaís falou, nós temos o Horto Botânico, que é um sonho já abrir. Eu fico sempre imaginando, viu, Marcelo, aquele Jardim das Princesas, seria um lugar maravilhoso para que a gente tivesse até peças de teatro, ou seja, encenações que a gente pode fazer ali, claro, tomando conta para que a gente não prejudique nada do jardim propriamente dito e nem o descaracterize. Mas eu acho que esses são desafios enormes. Mas tem um outro desafio que está sendo repetido por diversas pessoas que estão nos assistindo e que eu vou passar para o Marcelo. Não é uma pergunta fácil, apesar da gente já ter tocado nela, é a questão da acessibilidade e também inclusão social. Marcelo, na sua experiência, o que os outros museus têm feito nesse particular, e aí eu não sei se você tem experiência nacional e internacional, quer dizer, o que as pessoas estão, o que as instituições museais do mundo estão fazendo em termos de acessibilidade e inclusão social? Alexandre, eu acho que são duas questões absolutamente fundamentais, né, quer dizer, para o trabalho museológico, e extremamente, enfim, relacionadas ou articuladas, né, de acessibilidade e inclusão social, ou talvez até, muitas vezes, até poderíamos dizer que é um único desafio. Eu acho que os museus sempre tiveram, de alguma maneira, essa consciência e essa preocupação, pelo menos, enfim, o Museu Moderno, ali desde o começo do século XIX, sempre teve um pouco, até porque na sua gênese, né, quer dizer, como um equipamento voltado para a educação, essa fez parte das atividades. A gente pode recuperar, resgatar, como eu falei, desde o século XIX, iniciativas
incríveis, inclusive aqui no Brasil também, de preocupação com públicos portadores de deficiência, com ações que buscavam responder ou ver de que maneira se poderia criar uma acessibilidade real para esses diferentes públicos, ou mesmo do ponto de vista de inclusão social para, enfim, diferentes comunidades. Agora, nas últimas décadas, eu acho que esse se tornou mais ainda uma consciência inquestionável por parte da museologia, do pensamento museológico. No Brasil, nós temos inúmeras, milhares de exemplos. O Brasil, acho que, inclusive, é uma boa referência no trabalho, no desenvolvimento de diferentes estratégias de como assegurar essa acessibilidade, desde estratégias de produção de materiais, por exemplo, para deficientes visuais, deficientes físicos, ou ações sociais mais amplas, ou até tendo essa preocupação na gênese da própria formulação dos projetos museológicos, na busca, por exemplo, de novos modelos de instituições, como nós temos hoje em dia os museus em comunidades indígenas, ou os museus de quilombos, ou os museus de favelas, está aí no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que essa é uma visão e uma consciência que tem pautado e tem orientado todo o trabalho da museologia brasileira nos últimos anos. O próprio Museu Nacional desenvolveu muitas ações mais pontuais, mas importantes também com essa perspectiva, e acho, mais uma vez, resgatando aí o que a Thaís já colocou, né, e é muito importante que justamente o último eixo, né, que ela indicou seja justamente esse da acessibilidade, de que o novo, né, quer dizer, o novo Museu Nacional, todo esse processo de reconstrução e das novas exposições vai ter a acessibilidade como uma questão referencial básica, e eu tenho plena segurança, enfim, de que isso vai não só nortear, vai pautar como que as soluções que vão ser encontradas darão conta desse enorme desafio, e que é absolutamente fundamental, principalmente para uma sociedade tão desigual e que enfrenta tantos problemas sociais como a sociedade brasileira. Obrigado, Marcelo. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que nós vamos ter que nos debruçar bastante. Eu, inclusive, me lembro que uma colega nossa, a Fernanda Guedes, fez toda uma análise a partir de pessoas que estavam no Parque da Quinta do Boa Vista, porque às vezes acontece do parque está cheio de pessoas e a gente não tem uma visitação muito grande, mesmo quando o museu era praticamente gratuito. E aí, dentro desse contexto, a gente começou a fazer uma enquete, um trabalho que a Fernanda fez, por que essas pessoas não entram? E havia muitas pessoas pensando, o museu não é para a gente. Então, quebrar um pouco isso, a gente vai ter que se debruçar bastante, vai ser realmente um esforço enorme que vamos precisar desenvolver para que as nossas exposições sejam as mais inclusivas possíveis. E mesmo de camadas diferentes de informação. A pessoa falar da mesma forma para o cientista ou para uma criança. E isso é um desafio tremendamente, é um desafio muito grande. Mas, Thaís, tem pessoas nos perguntando também sobre a questão que envolve o incêndio. O incêndio, pretende-se retratá-lo de alguma forma nas novas exposições? Kellner, com certeza, isso é uma das coisas que a gente mais tem discutido, isso que o público realmente também já sinalizou muito para a gente, né? Acho que não só a comunidade interna, né, mas o nosso público também tem sinalizado muito esse interesse. A gente, como eu citei, a gente entende que o incêndio agora é parte da identidade institucional do museu. Então, obviamente que a gente precisa contar essa história, né, falar, honrar essa perda, né, a gente precisa dimensionar e fazer jus, entendeu, a essa memória, sabe? A gente não pode simplesmente fingir que não aconteceu, muito pelo contrário. A gente entender
como aconteceu, por que aconteceu, qual a dimensão disso, o que foi realmente essa perda, quais foram os acervos que a gente perdeu, e também falar um pouco sobre o que tem sido esse trabalho de reconstrução, inclusive, né? A gente tem o trabalho de resgate de acervos que a gente pretende apresentar também nas novas exposições, porque eu sempre falo isso, eu acho um trabalho técnico-científico, assim, que é único, exemplar, assim, no país. Eu acho que é uma coisa, eu me orgulho muito de estar numa instituição que tem uma capacidade de fazer um trabalho tão bem feito, tão bem capacitado quanto esse trabalho de resgate que os trabalhadores do museu estão realizando, né, principalmente eles, né, à frente, e isso com certeza também vai estar contemplado. Então, sim, a gente estuda até formas de como que a gente vai explorar a questão arquitetônica nas exposições, porque tem as marcas do incêndio, as marcas de destruição do próprio prédio. Então, a gente espera, sim, também deixar algumas dessas marcas, a gente não sabe ainda se todas, imagino que não, mas algumas marcas para que as pessoas tenham uma dimensão, para quem não teve ainda a oportunidade de entrar naquele prédio, é uma coisa muito impactante, assim, você tem realmente a dimensão da destruição só quando você entra no prédio como ele está hoje. Então, a gente tem uma expectativa de proteger um pouco a memória desse momento, para que fique registrado justamente como parte desse aprendizado que a gente quer ter com o incêndio do museu, né? A gente entende que para que a história não se repita, a gente precisa contá-la. Com certeza, né? Eu não sei se o Marcelo quer fazer um comentário sobre isso. Não, queria sim. Eu acho muito importante essa posição que a Thais colocou. Eu acho que, inclusive, quando ela, né, e a equipe do museu colocam a historicidade como, digamos assim, o primeiro eixo a ser trabalhado para essas posições, eu acho isso absolutamente fundamental, porque acho que esse é um dos grandes desafios do museu. Existe uma certa tendência para uma naturalização, né, da relação do público com os museus, como se eles sempre tivessem existido, né? Quer dizer, muitas vezes a gente ignora que o museu é resultado da intenção, obviamente, enfim, de determinados grupos, pessoas, movimentos, de um determinado momento histórico, que ele tem um sentido naquele, que obviamente esses sentidos mudam, se transformam, mas é fundamental para a relação com o público que essa historicidade das instituições seja recuperado, seja resgatado e seja trabalhado. E, obviamente, se isso é verdade, um momento tão importante, tão doloroso e tão impactante como o incêndio do Museu Nacional não vai poder estar ausente das suas novas exposições e da sua recuperação. Eu, particularmente, me sinto, inclusive, eu acho isso muito importante, porque algumas visitas, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de fazer em alguns museus, por exemplo, na Europa, que passaram muitas vezes por processos, principalmente, por exemplo, agora durante a Segunda Guerra, muito também dolorosos, em que muitas vezes os prédios foram destruídos, talvez até muitas vezes os acervos conseguiram ser salvos, mas os prédios foram inteiramente destruídos e depois foram reconstruídos. Mas eu, enquanto visitante, quando você entra nessa instituição, você praticamente não tem nenhuma memória disso, ou praticamente tem uma informação muito pequena, muito subliminar. E eu acho isso um equívoco. Eu acho que, como eu disse, é fundamental que o museu, ao se apresentar para o público, assuma a sua historicidade, porque faz parte da construção dessa relação, até porque eu acho que, inclusive, essa é uma das riquezas, justamente, do público poder entender esse percurso histórico todo, essas mazelas, essas felicidades, mas também esses momentos tristes, e justamente compreender, ter essa informação para que justamente ele possa valorizar aquela experiência de visita e de relação que ele está tendo naquele momento. Obrigado, meu caro Marcelo. Foi muito boa essa sua consideração. E dentro desse contexto, eu queria, inclusive, comentar com todos vocês que estão nos ouvindo que temos diversos apoios de instituições internacionais, inclusive algumas delas que passaram por essas tragédias, como o Marcelo colocou, e que procuraram preservar parte
dessa evidência dessa tragédia, né? Seja a questão de guerra, seja a questão de terremotos. E eu queria até destacar para quem está nos ouvindo que recentemente teve uma carta aberta que foi publicada pela Embaixada Alemã, onde 26 instituições da Alemanha, que tem uma tradição muito grande nessa área museal, se comprometeram a ajudar o Museu Nacional em diferentes aspectos, inclusive estão cogitando a eventual possibilidade de fazer doação de material original. Mas dentro desse particular, me perdoem, Marcelo e Thaís, mas nós temos que olhar para a gente também. Nós temos que passar a merecer este novo acervo. E nós só vamos merecer esse acervo se a gente reconstruir o palácio na melhor forma possível, em termos de segurança. E aí, entenda-se, o visitante e o técnico, e também para as nossas novas coleções, para que nunca mais aconteça o que aconteceu. Temos que finalmente aprender com equívocos que tenham sido feitos no passado. Eu acho que essa é uma das principais mensagens que a gente tem que deixar claro para todos. E também eu gostaria de falar de uma iniciativa que aconteceu um pouco antes da pandemia, quando uma instituição austríaca, que é o Universal Museum Joanneum, numa pequena cidade da Áustria, que não é nem tão pequena assim, a cidade chamada Graz, fez a doação de 197 exemplares de material etnológico, material de tribos indígenas da região do Xingu. E o interessante, Marcelo e Thaís, eles não fizeram nenhuma condição, eles só fizeram um pedido para a gente, que a gente trabalhasse esse material em conjunto com as populações indígenas, algo que, inclusive, nós já estamos fazendo. Aliás, um dos momentos mais tocantes, e foram muitos depois da tragédia de 2 de setembro, aconteceu quando povos indígenas se manifestaram, não só dispostos, mas com muita vontade de contribuir com o material original para as nossas novas coleções. E isso somente foi possível graças ao trabalho dos nossos pesquisadores ao longo de décadas, atuando junto com eles, respeitando as suas particularidades e entendendo exatamente as suas necessidades. Eu acho que isso que vai nessa linha toda de acessibilidade. Olha só, nós já estamos aqui há quase 1h15, nós já estamos nos aproximando um pouco para o nosso final, e eu gostaria de, então, de colocação, existiram várias perguntas. Luzia, é claro que nós vamos reconstituir Luzia. Hilton Silva, sim, nós vamos fazer uma área linda e maravilhosa e mais expandida ainda da evolução humana. Eu acho que esse é um dos pontos bacanas, é algo que a gente, inclusive, vai precisar muito da tua ajuda, viu, Marcelo? Da gente conseguir material de fora, de alguma forma, nem que seja, neste caso, de réplicas, para que a gente possa retratar isso e apresentar isso para o nosso visitante. Também o Tomás pergunta se a gente vai restaurar o Jardim das Princesas. Evidentemente. Aliás, é um sonho nosso de algum dia conseguir fazer com que o visitante consiga ir nesse jardim maravilhoso, claro, com todo cuidado, que por ali tiveram as princesas, a família imperial e a família real, inclusive decorando os diferentes... Foi, inclusive, uma área que não sofreu maiores danos com incêndio, né? O jardim, né? Ou estou errado? Não, está muito certo, muito certo. São mais ou menos 3 mil metros quadrados, um pouco menos, mas é uma área que, felizmente, não sofreu muito, mas ela tem problemas de restauração. E, aliás, eu podia até aproveitar esse momento para dizer para todos que estão nos ouvindo, é ali que nós iríamos começar se não fosse a pandemia. Então, essa pandemia realmente nos pegou de uma situação complexa, mas é importante que vocês todos que estejam vendo a gente tenham nessas nossas apresentações uma mensagem de otimismo. Sim, vivemos uma pandemia, mas nós estamos trabalhando. E neste momento, apesar da pandemia ser algo terrível e atrapalhar todos nós, até a nível pessoal, para os projetos do museu, o impacto dela é pequeno, não é tão grande assim. Por quê? Porque nós estamos nessa fase de projetos. Eu sei que muitas pessoas talvez estejam um pouco frustradas de não poder ver agora as imagens, mas essa baleia, como é que ela vai ficar? Essa história toda envolvendo a reconstrução do Jardim das Princesas, como é que isso vai ser? Né? Nós vamos trabalhar também nessa parte histórica do palácio, mas tudo isso está sendo feito e a gente espera que ao longo deste ano, e certamente no início do próximo, dar a conhecer para a população brasileira o que nós sonhamos em fazer no nosso Museu Nacional. Porém, também é muito importante que você
participe, não apenas nos nossos eventos, mas mande mensagens para a gente, o que você gostaria de ver nessas nossas novas exposições. E agora, para finalizar, eu gostaria das últimas palavras da despedida do Marcelo e da Thaís. Começando pelo Marcelo. Bom, eu queria só, mais uma vez, agradecer pelo convite e cumprimentar, parabenizar Kellner, a Thaís e toda a equipe do Museu Nacional pelo projeto maravilhoso que foi apresentado e registrar, eu acho que a grande expectativa da população brasileira, da comunidade museológica internacional, da continuidade do museu e a crença de que o Museu Nacional vive. É isso. Thaís. Também queria agradecer a presença de todo mundo, né? Você, Kellner, o Marcelo, todo mundo que está assistindo. Também lembrar que esse projeto mais uma vez, é um trabalho coletivo, então é um trabalho de toda a comunidade do Museu Nacional. Agradecer especialmente ao trabalho das pessoas que estão trabalhando diretamente, né, no projeto, né? O pessoal que está trabalhando com a gente no grupo da Unesco, e falar para o público que acompanha a gente nas nossas redes sociais, do museu, o pessoal da comunicação pode botar aí os links das nossas redes. A gente vai ter, com certeza, muitas novidades ainda esse ano, né? Novas etapas dos projetos acontecendo, e vocês podem ter uma expectativa de que realmente quanto antes a gente vai estar trabalhando para reabrir as exposições do museu, que vocês vão encontrar muito, além dos ícones, né, que a gente conseguiu recuperar, que todo mundo tem curiosidade para saber, a Luzia e tal, com certeza a gente vai apresentar muitos acervos novos, coisas, inclusive, que eram das coleções do museu e que a gente nunca tinha tido a oportunidade de mostrar. Isso é uma coisa muito interessante, que eu mesmo, né, passei a conhecer acervos que eu nunca tinha visto, nunca tinham sido expostos ao público, e agora vão estar nessa nova fase do museu, das novas exposições. Então, acompanhe a gente para saber como é que vai ser o andamento desse trabalho, e a gente, obviamente, sempre conta, né, com apoio, não só nas redes, mas em todas as atividades, exposições e eventos que o Museu Nacional promove. A gente conta com vocês. Muito obrigada para todo mundo. Até a próxima. E agora, para finalizar, eu quero deixar claro para todos vocês, amanhã o museu completa 202 anos de existência. Novamente, sempre é bom relembrar que nós somos o berço da ciência do Brasil, onde ela nasceu, floresceu, se espalhou pelo país, e apesar da gente ter toda a vontade de fazer aqueles nossos maravilhosos eventos na Quinta da Boa Vista, com aquelas tendas onde o público poderia interagir um pouco e aprender e ver um pouco mais do trabalho que a gente faz no Museu Nacional, a partir de amanhã nós estaremos com algumas surpresas para vocês. Acesse o nosso site e vejam as diferentes atividades que nós vamos apresentar para vocês, e com isso eu encerro a apresentação de hoje, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.